Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos, contado, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E, do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Primeiro, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Segundo, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 anos, observado o decadencial de 10 anos do direito ou ação de revisão dos beneficiários, contados da data. E, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta imperícia médica a cargo da Previdência Social, ou segunda, em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas e ao cadastro de que trata o primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do CNIS, por meio de, entre outros, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social. Segunda, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Quarta, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP, ou por documento que a substitua, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. V. Bloco de notas do produtor rural. Sexta, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. 8212 Art. 37. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Sétima, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entre posto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Oitava, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. Nona, cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou X licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta lei, do tempo militar e toda contribuição em qualquer enquadramento, será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no 3º do art. 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Abre aspas.
Terceiro, a comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Fecha aspas. Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Primeiro, para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, o dependente excluído do assassino pós-trânsito em julgado, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa, dos fundados indício da autoria ou participação, antes do trânsito em julgado, salvo os absolutamente incapazes e os inimputáveis, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, o dependente que perde o direito à pensão por morte, através do trânsito e julgado de assassinato, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Segunda, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância, nos termos do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, imposto de renda retido na fonte. Quarta, pensão de alimentos decretada em sentença judicial. V. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Sexta, pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para, nota, Bolsonaro editou emenda provisória em outubro de 2020 aumentando esse limite para 40%.